Boa noite, telespectador. Está no ar o TV Com Debate, que nesta edição vai tratar de campanha eleitoral, o que pode, o que não pode, se o candidato que é pré-candidato ainda pode aparecer, não pode aparecer, pode usar a voz, não pode usar a voz. E lembrando que o TV Com Debate é a sua informação inteligente nas noites semanais pela TV Com. Para a gente discutir, tirar algumas dúvidas a respeito disso, hoje eu recebo aqui o advogado e contador Gustavo Amorim e também o nosso comentarista Eduardo Filetti. Eduardo Filetti, se você me permite, boa noite, Gustavo, nosso convidado. Boa noite. Primeiramente com a boa palavra. Noite, Filetti. Tudo bem, Gustavo? Prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu. Hoje você vai tirar as nossas dúvidas, inclusive Filetti também tem muitas dúvidas a respeito. O Filetti já tirou algumas dúvidas, mas sempre tem alguma coisa para ser esclarecida. Boa noite, Eduardo Filetti, tudo bem? Boa noite, o convidado, o Gustavo, sempre na frente, né? Lógico, convidado aqui da TV Com, a gente é um prazer de recebê-lo aqui hoje. Gustavo, estamos aí há poucos meses das eleições, as campanhas ainda não podem estar na rua por conta desse calendário eleitoral. Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador como é que é, qual é a sequência do calendário eleitoral. Nós já tivemos os pré-candidatos, qual é agora o próximo passo? O que acontece é o seguinte, agora os candidatos, eles têm que aguardar, né, até o dia 15 de agosto, que é a data em que vai ser encaminhado para o registro eleitoral do CNPJ do candidato, e a partir daí o candidato vai conseguir efetivamente trabalhar. A partir do dia 20 agora, o candidato pode fechar alguns contratos com relação o comitê, esse aluguel de casa, essas coisas, mas apenas fechar o contrato prévio, não pode fazer nenhum gasto efetivo, porque os gastos eles só vão poder ser feitos a partir do dia que ele tiver o CNPJ e a conta bancária da candidatura dele. Ou seja, vai ter que se abrir uma conta bancária específica para a campanha e o CNPJ específico para a campanha. Exatamente, é um detalhe importante para os candidatos. Após o registro do CNPJ, o candidato tem 10 dias para ir na instituição bancária e abrir a conta dele da campanha. E, gente, tudo que vocês forem fazer, algum candidato for fazer nesse período de campanha, todas essas movimentações deverão passar por essa conta. Ou seja, o candidato vai ser uma empresa. Exatamente. E que vai ter aberto esse CNPJ durante a campanha eleitoral. E muito bate em cabeça pelo seguinte sentido. O candidato, a partir do momento que ele abre um CNPJ, tem uma série de obrigações acessórias que ele tem que prestar. Isso extra-campanha. Por exemplo, ele vai ter que fazer uma escrituração na prestação de serviços da prefeitura, escriturar todos os tomadores de serviço que ele porventura tenha, tem que fazer os registros dos funcionários, enviar GFIP, CFIP. Então tem uma série de coisas que o candidato tem que fazer nesse período da campanha, porque afinal de contas ele tem um CNPJ. Como se fosse uma empresa. Por exemplo, se eu vou trabalhar com uma equipe que vai ter uma perua para fazer a distribuição dos meus panfletos, ele tem que registrar essa equipe, Isso. Ele tem que regulamentar essa atividade que esses prestadores de serviço vão fazer para ele. O que eu costumo orientar é o seguinte, a equipe ela tem que respeitar um contrato. Ou ele é um prestador de serviço, no caso de uma perua pode ser um prestador de serviço, ou então ele é efetivamente um funcionário durante a campanha. Para ser um funcionário tem que respeitar os requisitos da legislação trabalhista. Geralmente é registrado os funcionários que trabalham efetivamente no comitê, tem horário para entrar, horário para sair, recebem, tem assiduidade. Então, respeitou os requisitos exigidos pela legislação trabalhista, tem que ser registrado esse colaborador, né? Antes de passar a palavra para o Filetti, eles seriam trabalhadores temporários? Isso, trabalhador temporário. Pode ser um contrato de prestação de serviço também, né? Então, por exemplo, se ele vai fazer uma elaboração de, por exemplo, um advogado. Aliás, advogado e contador, isso é muito importante. Advogado e contador, nessa eleição, eles são obrigatórios. Né? Todo candidato terá de ter um. Tem que ter um advogado. Na verdade, um de cada segmento. Um de cada. Tem que ter um advogado e um contador para assinar a sua prestação de contas, inclusive. Então, esse é um exemplo prático. Um advogado vai ter um contrato de prestação de serviço e aí sim ele não tem esse vínculo
trabalhista. Mas para quem tiver o vínculo trabalhista, tem que incorrer o registro. Eduardo Filete. Tem que colocar no contrato de experiência 3 meses, passa a eleição, dispensa a pessoa ou continua com o funcionário com uma lei de trabalhista normal, né? Exatamente, perfeitamente. Você tem alguma dúvida? Você que também foi sondado para ocupar algum cargo nessas eleições, para concorrer a algum cargo nessas eleições? Toda eleição fala que eu sou candidato. Exatamente, né? Toda eleição dizem que Eduardo Filete vai ser candidato. Toda eleição... Você está aqui, então não será porque... Não será. Não, a minha dúvida é que, por exemplo, aqui em Santos tem um fenômeno que é talvez particular de Santos. Por exemplo, se você pegar São Vicente, a gente já sabe quem são os candidatos a prefeito, e talvez a maioria dos vices, né? Talvez o partido pequeno não tenha um candidato porque não conseguiu encaixar ainda. Aqui em Santos tem uma situação diferente, que tem, vamos supor, um determinado candidato que tem vários querendo ser vice, ou tal. E esses também todos, vamos supor, tem um partido que eu soube que tem 6 candidatos, tem outro partido que tem 3, tem outro candidato a candidato. Candidato a candidato, candidato a candidato do partido para você ver se o vice. Né? E numa dessa o rei está no seu castelo, trabalhando, mas dando risada também. E olhando o tabuleiro ali, né? Vai olhar o tabuleiro que pode ser mexido aos 45 do segundo tempo, né? Todos esses candidatos, por exemplo, ele não sabe, de repente o candidato de Ribeirão Pires, acho que o Guto Brito, um exemplo, você seria um bom candidato para vice, vai decidir de uma hora. Mas nesse período a pessoa tem que ficar 40 dias sem aparecer em nada. Então, por exemplo, essas pessoas já estão pré-avisadas, né? De uma certa maneira é o pré-candidato do pré-candidato, mas ele está avisado, fica 40 dias sem aparecer, fica tal, né? Porque a gente percebe que em algumas cidades tem muita gente que está 40 dias sem aparecer na mídia, né? De uma hora para outra desapareceram pessoas e todos eles querem dançar com a mesma mulher ou vice-versa na quadrilha, né? Todos eles querem dançar aquela música da quadrilha, né? Ou do baile, para não ficar uma coisa pejorativa. Não querem dançar aquele bolero. Todo mundo quer dançar aquele bolero com a mesma pessoa, entendeu? Então, como é que funciona isso? É isso mesmo? Exatamente. Ou tem gente que fala que para o vice tem que esperar a convenção. Enquanto não dá declarado, ele pode continuar aparecendo. Mas não existe isso, né? Os pré-candidatos, eles têm que tomar um cuidado enorme. Até porque tem um serviço até especializado aí, que geralmente quando o candidato ele acaba ganhando a eleição, então vão catar milho para poder melar a eleição do candidato. Vão começar a procurar o pelo em ovo. Exatamente. Então vão começar a atacar a prestação de contas, atacar algumas eventuais discrepâncias com relação aí à publicidade. Somente no majoritário, né? Que tem menos concorrentes, né? Então a pessoa fica mais em cima. Vereador, de repente o vereador deu um deslize, não é o ideal, mas apareceu numa reprise de um programa. Aí passa. Eu sou candidato a vereador, por exemplo. Aí vim aqui na TV Com, gravei no dia 29, jogou o programa, Top of Mind. Gravei lá com o nosso amigo JB, no dia, sei lá, 20, não me lembro, dia 20. Vai fazer um mês agora. Mas aí passa uma reprisezinha. No domingo vou passar o top de novo com a minha viagem que eu fiz para Las Vegas. Joga lá. O JB em Las Vegas. Você está assistindo o JB. JB, um abraço para ele. Então, o JB em Las Vegas e passa o Top of Mind. Aí você falou, é uma reprise. Aí ninguém pegou, mas aí quando você é candidato ganha lá. Teve uma reprise do JB lá que apareceu Filete no dia 3 e não sei o que, pode complicar também, né? Pode complicar, mas é importante lembrar que todas essas situações, elas são passíveis de defesa, né? Então, por exemplo, se o candidato chega a um ponto em que eventualmente aconteceu uma cena dessa, se ficar provado, mas isso aí vai demandar uma discussão, mas se ficar provado que o candidato, aquela aparição daquele candidato em determinada situação como essa, se não foi feita uma pré-campanha dele, se ele não mencionou algum projeto dele, algum projeto da campanha dele, ou também, por lá exemplo, para frente, então pode ser que isso daí seja selecionado, seja resolvido. Pois nós temos uma entrevista aqui com quase todos os pré-candidatos a vereadores. Amanhã não veio nossa reação, falou, falou a menina aí, solta aquela entrevista com fulano de tal. Lógico, a televisão pode tomar uma multa também, mas vamos supor que a televisão não seja atingida. Aí vão lá ver, mas o vereador, o pré-candidato, o vereador eleito não sabia que eu ia fazer isso, né? Exatamente. Ele não tem
Tem que respeitar. Você já entrevistou vários pré-candidatos aqui. Sim. Né? Nossa reação também entrevistamos vários. Aí amanhã os sismos, lógico, ninguém vai fazer isso, mas tem uma eventualidade, vai ter que haver uma reprise. Faltou o Reale aqui, faltou a Daiane, faltou o pessoal aqui, aí veio o menino que tem menos tempo aqui. Reprise. Põe qualquer uma, só não põe nenhum pré-candidato. Ele não sabia que o fulano era pré-candidato, ele meteu uma reprise num domingo chuvoso de um programa com um pré-candidato. Esse pré-candidato veio, aí tem sempre o pessoal do partido, os inimigos que... Tem sempre alguém de olho. Tem sempre alguém de olho. Viu, marcou a data, mas o cara não teve culpa. Ele apareceu em junho, mas a televisão equivocadamente colocou ele agora. Tem que também analisar o que ele falou. Exatamente. Doutor Gustavo, para o nosso telespectador entender esse processo, o que pode e o que não pode? Por exemplo, eu já ouvi, antes de começar o programa, nós estávamos até conversando uma situação como essa. Um determinado pré-candidato, que ele faça uma narração de alguma situação, só a voz dele, em que em nenhum momento ele faça essa narração fazendo alguma propaganda ou falando de algum trabalho dele, seja alguma coisa, um trabalho voluntário, por exemplo, que ele faça uma narração. Isso é passível de ser punido? Olha só, Guto, expressamente a lei determina que não pode haver a veiculação de rádio e televisão, né? Agora, no meu entendimento, se, por exemplo, um pré-candidato ele apareça num programa de televisão, onde ele faz menção à atividade dele como comerciante, por exemplo, e fala apenas do comércio dele, como ele já o faz de costume, eu não entendo, nem eu e bastante advogado também não entende, que ele seria passível de punição. Mas, numa consulta com o cartório eleitoral, tem algumas tendências, alguns cartórios entendem que sim, outros cartórios entendem que não, que ele poderia sim ser passível dessa punição. Porque então fica algo assim aberto, né? Só esperando acontecer para que daí seja feita efetivamente uma defesa. Ninguém quer ser o primeiro a pagar para ver, literalmente. Exatamente. Eu não acho plausível se um candidato ele já tem um programa em que ele faz, por exemplo, não que seja um programa político, né? Porque daí você já consegue caracterizar. Bom, ele tem um programa político, aí já fica mais difícil de você desvincular. Mas se ele vende uma empresa de eletrodoméstico e ele faz, eventualmente, essas propagandas dos produtos dele, não vejo problema dele continuar. Mas... E essa lei, essa questão da imagem e da propaganda foi feita justamente para não haver uma competição desleal para quem eventualmente tem algum programa, seja em rádio, seja em televisão. Exatamente. O objetivo foi esse. Certo. Para o determinado comunicador, por exemplo, que saia candidato, ele não pegue o programa dele e ali vire um palanque de propaganda eleitoral antes do tempo, em que aí ele possa ter um controle do que vai ser dito e do que vai ser mostrado ali, e aí ter uma flagrante vantagem em relação aos demais. Exatamente. Seria esse, basicamente, o objetivo. Exatamente. Por conta disso, eu recomendo que o candidato não pague para ver, né? Não faça aquele trabalho voluntário. Mas não, foi trabalho voluntário, bom. Mas é que assim, nós sabemos que tem bastante trabalho. Quando você fala trabalho voluntário, tem muita gente que, infelizmente, acaba utilizando do trabalho voluntário para se promover. E não é esse o intuito. Então, muitas normas que soltaram há pouco tempo, o que acontece? Elas vieram exatamente para isso, para equalizar essa campanha. Porque tem candidatos que têm um poder econômico maior ou têm uma visibilidade maior, e aí os outros candidatos não têm condição de concorrer da mesma forma, você entendeu? Apesar que, com essa obrigatoriedade de constituição de um advogado, constituição de um contador, já dá uma selecionada aí nos candidatos, exatamente. Porque, querendo ou não, o candidato vai ter que fazer e vai ter que desembolsar. Exatamente. Agora eu vou fazer até uma pergunta usando a popularidade de Pedro Filete, seu filho. Essa questão de proibição no rádio e na TV não se encaixa na internet, nas mídias sociais.
Não é também uma competição desleal, por exemplo, o candidato que nunca teve familiaridade com Facebook, com Twitter, com Instagram, ele entrar nessas mídias sociais e competir com uma pessoa que já é popular nessas mídias? Não seria também uma competição desleal? E aí a internet não entraria nessa lei? O Pedro, seu filho, ele tem uma legião de seguidores, não sei quantas mil curtidas numa postagem de foto. Não é também uma... É que também não são todos de Santos, né? Sim, gente... mas ele tem uma popularidade... Não sei se refletiria em voto, né? Sim, ajuda alguma coisa. O fulano é mais popular na internet do que outro. Não há também uma... tem que tomar cuidado com a internet porque é relativo, né? Se ele coloca um vídeo lá, por exemplo, no Facebook dele... entende-se que ele está utilizando aquilo sim como uma divulgação. Uma ferramenta de propaganda do que ele pretende fazer. Exatamente. O candidato que eventualmente não tem internet fica meio complicado. Ele não vai poder utilizar uma ferramenta poderosa. Inclusive, dá para se pleitear de doações para a campanha dele através de internet, desde que seja tudo regularizado, tudo certinho, tem que ter recibo eleitoral para cada doador, mas um candidato pode utilizar a internet como uma ferramenta de até arrecadação para a sua própria campanha, de doação. Mas pode pôr filminho, que você falou, não é bom, por exemplo? Não, porque daí ele já fica equiparado, né? Ele tem que pôr foto, então, fotografia, por exemplo, assim, fotografia, enquanto uma pessoa na rua põe foto. Não, postar foto, essas coisas, não tem problema nenhum. Mas não pode fazer menção a candidatura dele. Se eu for vereador, eu vou fazer isso aqui. Não, mas tem muita gente fazendo isso na internet. Aí o pessoal já deve estar colhendo essas informações para amanhã ou depois, se então, precisar... atenção, pré-candidatos, isso não pode ser feito. Essa é uma pergunta importante, porque falaram que a internet estava liberada. Então o cara faz um filme, olha, eu vim aqui, cuidei de todos os cachorros, eu sou não sei o quê, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não pode. Se eu for eleito e tal... Se conseguirem linkar... Essa atitude com alguma coisa que faça menção à candidatura dele, ou, como eu falei, com o projeto de lei que ele tenha, ou com o projeto de lei que ele, efetivamente, para os candidatos que já passaram pela cadeira, que ele tenha feito, tenha aprovado, ou futuramente for fazer, sem condição. Isso aí pode pegar e pega o mesmo. Por exemplo, o candidato fazer um programa de entrevistas, ele levar alguém... E aí faz o filminho e põe no site dele ou no Facebook dele. E aí ele, nessa entrevista, falando das coisas que ele pretende fazer, que ele acha que deveria fazer, os problemas que ele vê na cidade, isso configura uma propaganda antecipada. Configura e está passível aí de sofrer uma punição. Senão o cara vai nos bairros, né, Guto? O cara vai no Marapé, vê todos os problemas, o que está bom, o que está ruim, filma com 10 moradores lá, olha, estou aqui no Marapé hoje, sou pré-candidato e tal, vou vir aqui, estou vendo que a rua está esburacada, mas as calçadas estão boas, tal, mas esse bairro nós vamos tentar pôr no recapeamento. Então, tal, atenção, pré-candidatos, que a gente mais vê é isso, é o filminho do cidadão lá, mostrando que foi em determinado bairro, falou com determinadas pessoas. Em primeiro lugar, se você me permite, Guto, o vereador, ele não tem caneta na mão. Então, qual a função do vereador? De uma certa maneira, tentar criar leis, que é difícil. Você vai no jurídico da Câmara de Santos, São Vicente, Praia Grande, tudo esbarra lá, porque o cara faz uma lei, essa lei já esbarra com a federal, essa com a estadual, já tem e está em desuso. Então, normal. Então, é mais difícil. E fiscalizar o executivo. O vereador não tem o poder de recapear nada. Ele pode sugerir ao prefeito, se ele tiver uma boa articulação política, sim. Mas se o prefeito não quiser fazer, ele não vai fazer. Você entendeu? Ou seja, se não tiver recurso, não vai fazer, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas, elas têm que entender o seguinte, o executivo executa, faz o planejamento e executa. O legislativo fiscaliza. É como num prédio, o síndico é o nosso amigo. Nós dois somos do conselho, né? Porque as pessoas não entendem muito isso. Lógico, muitas pessoas entendem, muitas não. Se a síndica chegar e falar, olha, todo funcionário da noite... Eu vou pôr um aparelhinho aqui que ele vai ter que rodar o prédio apertando o botãozinho. Pô, mas é desumano, não é bom, porque o guarda dorme e tal. Esquece, as pessoas vão me questionar lá como conselheiro, eu não tenho nada a ver com isso. Falar, eu posso ver onde que ela comprou o relógio, se é legal, consultou o advogado, se é legal ela fazer o cara andar o prédio todo de madrugada. Se dá função dele, se dá dentro da função dele e tal. Mas eu não fui eu que comprei o relógio, não fui eu que coloquei o relógio lá. Então as pessoas têm que entender, porque eu vejo assim, às vezes, agora nem tanto que não pode, mas eu via na outra campanha,
pavimentação do bairro tal, não sei, o cara não tem esse poder, né? Então, inclusive, vemos, agora não, mas várias faixas de vereadores colocar obrigado vereador fulano de tal por ter pavimentado as tais ruas aqui. Isso não existe. Obrigado, população de São Vicente, que fui eu responsável pela Ponte Pêncil. De repente foi ele que importou a Ponte Pêncil, né? Que quando veio da Europa foi ele que importou a Ponte Pêncil, né? Pena que ele não pediu agora para subir um pouco a Ponte Pêncil para poder passar esportes... embarcações de maior porte. Ela devia ter pedido para fazer um alicerce, subir um pouco ela, ou mandava ela para outro lugar, para Iquaraçu, outro lugar, ficava um cartão postal lá e fazia uma de cimento de 2 vias, né? Não, mas ele foi o que... Obrigado, o vereador tal pela Ponte Pêncil. Não foi nem o vereador, não foi nem o prefeito, foi o governador. Mas o cara quer pegar aquele aquela vantagem. Ouro da vitória. Então, mas, por exemplo, quando o cara coloca um negócio desse, já vê, o cara que entende um pouco fala, mas o vereador não tem essa função. Então as pessoas têm que entender qual a função do vereador, qual a função do prefeito, qual a função, porque... O que cada um pode fazer, porque o vereador não pode prometer segurança, vaga em creche, vaga em leito em hospital. E na verdade, não todos, é lógico que, e também se eu fosse vereador, você, nosso amigo aqui, era a mesma coisa, mas hoje em dia o vereador, na verdade, muitos fazem a função de despachante de luxo, né? É triste a gente falar isso, mas é a realidade. Você está lá, o cara vai pedir emprego, você põe aquela plaquinha, emprego eu não tenho. Aí fala, é uma vaga numa creche, você liga lá, força a diretora, ou depois de muitos anos de mandado, você tem amizade com aquela diretora, que ela já te precisou de você numa situação, então você coloca lá uma vaga numa creche, uma internação, que também faz parte também do trabalho do vereador, mas não é só isso. Não né? É a função eu acho um absurdo vereador. O cara pedir um emprego para um vereador. O vereador não está lá para dar emprego. Mas eu acho que pior, Filete, é o vereador primeiro se comprometer a arrumar esse emprego. E segundo... Não são todos também, né, Guto? Sim, não são sim, todos. A gente está falando... E depois esse emprego realmente se concretizar, quer dizer, não é essa a função do vereador. Prometer emprego e buscar emprego dentro da máquina pública para algum apadrinhado político. Hoje tem toda a governabilidade, né? Então a gente gasta 50 e poucos por cento para 50 e poucos por cento já é comprometido com o salário, né? Então, sentou lá o Guto na cadeira de prefeito, 53%, 52%, 51%. Além de responsabilidade fiscal. Salário. 45% é com a manutenção da máquina, né? Tipo água, luz, livros, material, enfim, alimentação, né? Alimentação, que o Santos também contribui com a alimentação, tá? Enfim, creches, tal, manutenção. Sobra 5% para investimento. Se você investir errado, por exemplo, pegar uma empresa que ela fecha, pegar uma empresa que fica toda hora fazendo adendo, é o que a gente lê todo dia no jornal. Tu lê no Maranhão, lê no Rio Grande do Sul, lê no Espírito Santo, a empresa faliu, tal. Então, eu acho que nós tínhamos que mudar o sistema. Tinha que toda empresa para se habilitar na prefeitura, tinha que ser ficha limpa e, além disso, tem que ter seguro. Porque a própria seguradora, como na Europa, ia falar, peraí, meu irmão, 5 milhões para tu fazer aqui para fazer uma ciclovia. Uma mureta da praia, né? Por exemplo, não. Eu não estou citando o Santos, mas, por exemplo, você quer fazer no interior de São Paulo uma ciclovia 5 milhões? Já, peraí, mas como é que é 5 milhões para fazer uma ciclovia? Está mais caro você fazer uma ciclovia do que você fazer uma estrada. Do que fazer uma avenida. Não, porque é uma material especial. Primeira chuva que deu, aí encheu a ciclovia. Quer dizer, então, as pessoas têm que entender isso, que às vezes esses 5% que sobra para manutenção, seja na prefeitura da cidade A, B, do estado de São Paulo, do estado do Rio Grande do Norte, qualquer estado, 5%, se a gente aplicar errado esse 5%, acabou, porque esses 5% vão ser o que é a gordura, né? Porque, por exemplo, você não pode mexer em salário assim, você tem que pagar. Você não pode mexer na manutenção, a luz sobe, tudo bem, no inverno... E as despesas fixas, no inverno, né? Você gasta menos luz, porque você desliga os ar-condicionado, se tiver um mês que tiver 4 dias de feriado, vai o feriado na quinta, serviço público mata a sexta, sábado, domingo, já cai a despesa da iluminação, normal, tudo bem, é normal, isso vai acontecer. Mas tirando isso, é 5% que tem de investimento. Se der uma crise, o que acontece? Esse 5% tem que ser diminuído. Então, cada vez menos a prefeitura vai ter dinheiro para investir. Então, se o prefeito não se reinventar, tiver, por exemplo, conseguir dinheiro através da União, através do Estado, através
do DAD, aqui em Santos, tá, na Baixada, nós não vamos conseguir, de uma certa maneira, ter um progresso nas administrações, que ficou mais difícil administrar agora, né? E esse 5%, o prefeito vai ter que ter uma sensibilidade cirúrgica para investir certo, porque 5% pode ser muito, mas também é pouco. Então, o prefeito tem que saber onde ele vai investir esse dinheiro justamente para ele ter um retorno, e esse retorno é o benefício para a população. Administrar e escolher prioridades, né? Você chega numa empresa para administrar, vamos supor, o que você vai investir? Em novos equipamentos, em roupa para funcionário, em embelezamento da tua empresa, um pouquinho em cada coisa, esse mês nisso, naquilo. Então, você... Vou puxar a sardinha para o meu lado em comunicação. Não, então comunicação, propaganda. Administrar é você escolher prioridades, né? Você vai chegar como prefeito, como zelador de prédio, como síndico de prédio, desculpa. Você tem que escolher as prioridades. O que é prioridade agora? É pôr câmera ou arrumar o portão? Automatizar o portão ou melhorar a guarita? Você tem que, de uma certa maneira, você tem que escolher as prioridades, né? TV com Debate faz um rápido intervalo e já voltamos. Olá, você gosta de videoclipe? Você, assim como eu, acha que música boa não fica velha? Eu sou o VJ Marco Ferrari e apresento Video Classics, o programa que leva você a uma viagem ao mundo do videoclipe. Aqui você vê o melhor dos anos 70, 80 e 90. Video Classics. Você assiste aqui na TV com Santos. Espero por você. Ladies and gentlemen, Video Classics. A ACD, através de doações e contribuições, oferece tratamento para as crianças com deficiência física, resgatando sua dignidade, autoestima e esperança. Infelizmente, ainda existem muitas outras crianças esperando por atendimento e uma vida melhor. E é nessa parte que entra você. Olá, meus amigos, quero convidar você a participar conosco do nosso programa Viver e Condomínio, que vai ao ar de forma inédita sexta-feira, às 8h30 da noite, e também tem suas reprises, sábado, às 11 horas da manhã, segunda e quarta-feira, 4h30 da tarde. Venha participar conosco aqui na TV Com, canal 11 da NET. Viver em Condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Sua ligação pode salvar a vida de milhares de pessoas que precisam de ajuda urgente. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse www.msf.org.br e seja um doador sem fronteiras. Com a sua doação, chegamos rapidamente a qualquer lugar do mundo e levamos assistência médica a quem mais precisa, com independência total de poderes políticos e econômicos. Com apenas R$30 por mês, durante um ano, conseguimos equipar 15 médicos para prestar primeiros socorros em países em guerra ou vacinar 200 crianças contra meningite. Seja um doador sem fronteiras. Sua doação pode salvar a vida de milhares de pessoas que precisam de ajuda urgente. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse www.msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Sua doação pode salvar vidas. TV com Debate já está de volta. Na edição de hoje, nós recebemos aqui o advogado especialista em finanças de campanha e também contador, Gustavo Amorim, e o nosso comentarista, Eduardo Filete. Doutor Gustavo Amorim, ainda nessa questão de advogado e contador que são obrigatórios na campanha eleitoral. Você estava me dizendo que algumas coisas ainda a Justiça Eleitoral vai definir. O que ainda precisa ser definido pela Justiça Eleitoral e qual é o prazo para que isso entre em vigor? O mais aguardado aqui na nossa região, na realidade, é com relação ao valor de campanha, né? O máximo que poderá ser gasto aí pelos candidatos para poder executar sua campanha. Então hoje nós teremos um teto para gastos na campanha. Naquele mesmo sentido de tentar equalizar uma campanha para quem tem um poder econômico muito maior do que os outros, né? Então, no dia 20 agora,
o TSE vai soltar a resolução que contém aí esse limite de gastos, porque a partir daí vai ser derivado várias outras situações, né? Então nós temos aí um limite, por exemplo, de 20% dos gastos da campanha do candidato, que ele vai poder utilizar com veículos para poder circular na sua campanha, 10% de gasto também que ele vai poder utilizar para o pessoal, para a alimentação do pessoal que trabalha na campanha dele. Então, muita coisa ainda aí vai ser tudo limitado. Isso. O limite que eles estão dando na resolução é com relação, principalmente, aos veículos e à alimentação dos colaboradores ali do candidato, né? Vai ter, por exemplo, uma limitação de colaboradores? Ou cada candidato vai poder ter quantos colaboradores quiser e ele podendo pagar? Você fez uma pergunta interessante, Guto, que nós tivemos experiências das prestações anteriores, pelo seguinte, os candidatos têm que ter noção e bom senso, porque às vezes eles têm uma tiragem muito grande de material gráfico, né? E aí eles falam, na prestação de contas dele aparece 1 ou 2 pessoas que são encarregadas aí na distribuição desse material. E a cidade infestada de panfletos. Exatamente. Então, assim, a Justiça Eleitoral está de olho nisso, né? Você tem que ter um bom senso. Todos os colaboradores que forem efetivamente trabalhar na campanha podem ser remunerados ou não, né? Existe sim a doação, e essa doação da prestação de serviço ela tem que ser mensurada na prestação de contas. Inclusive, por exemplo, até o advogado, né? De repente você sai para candidato e fala, pô, eu tenho um amigo que é advogado, ele pode fazer auxiliar na sua prestação de contas e te doar esse serviço. Gratuitamente, mas ele tem que deixar isso consignado. Exatamente. Então, uma informação importante é que seja tudo isso feito mediante a contrato e essas doações têm que ser mensuradas em valores, né? Por exemplo, eu tenho que colocar que eu tive 500 rapazes que ajudaram na minha campanha na distribuição de propaganda de panfleto e que esse trabalho foi feito de forma voluntária. Eu tenho que ter um documento com a assinatura desses 500 colaboradores. É mais ou menos isso? Isso, porque na prestação de contas final, você vai precisar entregar toda essa documentação. Então, tem que fazer a mensuração para ver no preço de mercado o quanto que está, por exemplo, a diária de um rapaz que... De um panfleteiro. Exatamente, vai entregar o panfleto. E esse valor tem que ser mensurado. Por quê? Porque ele entra para o gasto. E tem que ser observado aquele limite de gasto que o TSE vai elaborar ainda no dia 20 agora. Então, configurar o abuso do poder econômico. Exatamente. Porque se passar do limite de gasto, vai ter uma multinha aí de 100% do valor que passou, hein? Isso que eu ia te perguntar. É uma multa ou o candidato corre o risco de ter a candidatura impugnada? Então, a impugnação da candidatura, ela vai depender de uma série de fatores, né? No caso, como que se configurou, né? Se foi muito discrepante esse valor, porque eles vão fazer uma análise, vai ter o direito à ampla defesa e tudo mais, e no decorrer dessa decisão é que vai decidir se vai ter a cassação da sua quitação eleitoral ou não, né? Eduardo Filete, você acha que essa foi a melhor de se evitar a campanha do Tostão contra o Milhão? Veja bem, mas para tudo tem jeito, né? Você pode pôr 20 caras trabalhando para você como doadores de serviço e pode ter recebendo por fora. Diminui a chance, mas é o que ele falou. 500 mil jornais o candidato fez, 50 mil jornais, 2 caras para distribuir. É muito jornal para 2 pessoas, né? Não sei quanto tempo. Se ficar os 90 dias distribuindo jornais, tudo bem, né? Os 30 dias, esses 2. Mas tem que entender como é que funciona o sistema. Mas pode também ter gente que trabalha por 2. Você pode pôr... tem muito que vai pagar por fora e tal. Mas, logicamente, que você diminui a chance de a campanha do Tostão como Milhão, né? Diminui a chance. Não é que inibe, né? Porque você pode pegar uma pessoa, não registrar a pessoa, colocar como voluntária sem ela ser voluntária. Logicamente que dificulta. A pessoa pode fazer uma reclamação trabalhista depois, complica a sua vida também, né? Então, acho que assim... Mas essa relação, Filete, o que acontece? Essa mensuração do valor, ela foi feita pensando nesse sentido que você está abordando agora. Porque assim, você pode ter 100 doadores de serviço, mas vamos mensurar os valores dele. Porque isso vai entrar na prestação e aí vai ter que respeitar o teto.
Se você tem 100 caras lá ganhando R$ 1.500, já deu... Se extrapolar o valor do teto. Já deu, você extrapolou, né? Só que você tem que pôr alguns como tal, mas já complica, porque você tem uma relação com a pessoa, né? Depois você vai acabar a campanha, a pessoa pode reclamar no tribunal, você pode ser impugnado, quer dizer, tem que tentar fazer as coisas certinho, né? Lógico que para tudo os caras dão um jeito, mas qual é o risco de ser pego lá na frente também, como ele falou. Pô, 50 mil jornais, uma pessoa só para distribuir, meio período? Não dá, né? Como que vai funcionar? Você falou que a Justiça Eleitoral está atenta a essas situações. Como vai funcionar a fiscalização? Ou se essas irregularidades só vão poder ser detectadas por meio de denúncia? Seja de algum concorrente ou seja de alguma pessoa que tenha notado essa situação e queira denunciar? Olha, desde das prestações anteriores, Guto, a Justiça Eleitoral ela está efetivamente com o pessoal de rua, verificando, inclusive, com relação à publicidade dessas campanhas. No caso do candidato que for fazer, por exemplo, um churrasco, que o candidato pode fazer festa, pode promover uma festa para arrecadação, para poder adquirir a arrecadação, né? Então, eu vou fazer uma pizzada. Ele não pode usar artista, né? Não pode fazer show. Isso, mas você já respondeu. Não pode trazer figura. Se ele for o artista, ele não pode cantar, não pode fazer nada disso. Não. Showmício, pelo amor de Deus. Sérgio Reis, que é deputado federal. Não pode. Não pode dar uma canja. Ele não pode dar uma canja. Nem uma canjinha, nada. Faz o churrascão, põe na conta dele de campanha quanto ele gastou, né? Ele tem que justificar tudo isso. Exatamente. Ele tem que comunicar à Justiça Eleitoral com no mínimo 5 dias de antecedência que ele vai promover um churrasco, uma pizza, alguma coisa do tipo, para captação de doação. E todos esses gastos, tudo que entrar, tem que ser tudo identificado e tem que ser enviado. E a Justiça Eleitoral pode enviar os fiscais para participar da festa, para comer junto lá. Por exemplo, então, num churrasco, ele não pode distribuir santinho? Não, a distribuição. Por exemplo, começou a campanha do candidato, certo? E o candidato precisa de dinheiro para poder suportar os seus gastos. O que acontece? Ele pode promover um churrasco, e ele está na época de campanha. Então ele promove um churrasco para conseguir recursos. Ele vende o convite, R$50 o convite. Toda essa entrada de receita aí, ela tem que entrar mediante um recibo eleitoral, que é disponibilizado pelo TSE. E assim ele tem que identificar a doação, quem doou com o CPF, isso para todos os casos. A origem da doação. Exatamente. Para onde que ela vai. Para todos os casos. E o que foi gasto para poder fazer aquele evento. E quem doou também tem que colocar no imposto de renda, doação. Vai haver esse cruzamento de informações. Com certeza. Vai haver um cruzamento eletrônico de dados. Por isso o CNPJ. Exatamente. O que acontece? Quem faz a doação tem que pagar, quem faz a doação, porque antigamente o pai doava um dinheiro para o filho e não pagava nada, né? Então você tinha hoje em dia, a doação também tem uma alíquota no imposto de renda, né? Por exemplo, se de repente você ganhou 100 mil no ano, mas você tem um pai rico, mas você ganhou 200, você comprou coisa de 200 mil, mas você não tem como justificar. Antigamente seu pai te passava para você. Hoje parece que doação já envolve uma certa porcentagem que o doador tem que pagar. Isso. O que acontece é o seguinte, não é do imposto de renda, Fred. O governo do estado é um tributo estadual, é o ITCMD, né, que é o Imposto de Transmissão, Doação e Causa-Morte. O que acontece? O ITCMD ele é administrado pelo Estado. O Estado ele usou a informação do imposto de renda para poder pegar o pessoal que faça uma doação elevada. Porque tem um teto, você pode doar, mas tem um teto. Se eu não me engano, nesse último ano, o teto está em 50 e poucos mil reais. Então, até esse valor você consegue doar com isenção do ITCMD. Mas isso é estadual. Agora, tem um detalhe importante, que é o seguinte, muita gente acabou tendo problema na prestação passada. Por quê? Porque a pessoa que está te doando, você tem que observar se ela tem condições de te doar. Porque também tem esse... Pode ser um laranja. Não é isso. A pessoa, por exemplo, eu como pessoa física, eu só posso fazer uma doação para campanha se eu tiver comprovado no meu imposto de renda, o meu rendimento bruto tem que ser
compatível com aquela doação que você está fazendo. Se eu doar, por exemplo, um valor maior do que 10% do meu rendimento bruto, eu já vou pagar multa por isso. E quem paga multa é quem está doando. E o candidato também tem problema. Você entendeu? Porque não pode receber doação de quem não tem a capacidade para doar. Por exemplo, o sujeito que tem um salário de R$1.000, ele doar R$100.000 para uma campanha. Tá na cara que está vendo. E aí o que vai acontecer? Ou ele doa mesmo que ele doar R$500, porque doar metade do salário dele é esquisito, vai causar uma estranheza também. Pô, o cara doou metade do salário dele aqui, ele está brincando, né? Você entendeu? O que vai acontecer? O TSE vai mandar para a Receita Federal essas informações do pessoal que doou. E a Receita Federal vai fazer esse cruzamento desses limites de valores, né? E tendo esse cruzamento, tanto a pessoa que doou quanto o candidato vão ter problema. Voltando um pouquinho naquela questão da churrascada, que o pré-candidato, vamos esquecer a campanha já como candidato. O pré-candidato, ele ainda é pré-candidato. Se ele faz uma churrascada e dentro dessa churrascada, o santinho já está pronto, eu vou distribuir, é fechado, eu não estou externando, ele pode ser penalizado? Pode e vai ser penalizado. Porque na realidade o que acontece? A campanha, os gastos da campanha, as arrecadações, elas só poderão ser concretizadas a partir do momento que o candidato tiver o CNPJ dele e a conta bancária. Antes disso, não pode. Então, no caso desses eventos, o candidato tem que fazer esses eventos depois. Depois que ele já tiver o CNPJ e a candidatura dele for confirmada na convenção do partido. Exatamente. No dia 15 de agosto é um prazo que o pessoal já vai começar a receber aí seus números de CNPJ, né? Aproveitando agora, doutor, o que vai ser permitido em matéria de propaganda dos candidatos? Cavalete, aquele famoso cavalete que a pessoa tem que usar a rua porque ele está na calçada, vai ser permitido esse ano? Cavalete, não. Foi proibido. O que não pode mais ser permitido? O cavalete foi proibido. É um absurdo o cavalete. Eles limitaram também o número de colante no carro também. Né? Não pode pegar um carro e encher de colante. Envelopar o carro? Não, envelopar o carro... Pode? Pode. Não, aliás, envelopar o carro não. Pode usar aquele colante traseiro de micropolos, né? Que chama. Para botar o colante no vidro traseiro do carro. Aquele pode, só aquele perfuradinho, né? Só perfurado. Mas tem alguns detalhes aí que ia ser a minha próxima pergunta. Atualmente, não se pode colocar... pode colocar o nome do candidato. José. Só isso. Não pode colocar José é o melhor. Isso, não pode... Uma mudança, hashtag... uma mudança muito significativa que aconteceu agora é o seguinte: existem alguns candidatos que são vinculados a órgãos públicos. Então, vamos, Toninho... Zezinho do Instituto. Exatamente. Isso daí foi proibido. Toninho da Prefeitura, Toninho da Câmara. Exatamente. Então, isso aí foi proibido. É uma coisa nova que foi proibido. O marketing em si, ele sofreu bastante baixa aí. Os marqueteiros estão de cabeça quente. Exatamente, estão de cabeça quente. O que, por um lado, assim, a gente viu algumas situações que extrapolavam também os abusos, né? O bom senso, né? Então, achei importante também ter... Então, hoje, porque eu já vi, acho que vocês também já devem ter visto, já tem colantes na rua, nos carros. Mas não tá indicando, fala o nome. Sim, é um isso colante pode. De nome. Aí isso é tranquilo. Pode. Não está indicando aí a pré-candidatura do candidato. Fulano de tal, 2007 vem aí, mas não tá indicando que ele é candidato a vereador, né? Por exemplo, não pode indicar, né? Se eu colocar, chegou a hora, fulano de tal, 2016. Já pode. Sinal amarelo, já pode. Já pode. Porque ele está mandando ali uma mensagem antes do tempo regulamentar de que ele vai ser candidato. Exatamente. Perfeito. Pintura de muro. Proibido também. Proibido. Não vai poder pintar, mesmo com o famoso autorizado. Não pode mais pintar muro. Lambi-lambi. Graças a Deus. Volte seu amor. Não teremos sujeira. Lambi-lambi também não vai ser permitido? Não, o lambi-lambi, o que acontece? É permitido, mas só que eles colocaram com um tamanho específico que não pode passar aquele tamanho. Se eu não me engano,
sei se é meio metro quadrado. Então vai ser padronizado o lambe-lambe. lambe-lambe. Vai ser padronizado. Você pode, porque ele pode colocar uma plaquinha, pode colocar, adesivar. Então, assim, a pintura de muro... Também poste, como o uso do poste. Não pode usar vias públicas, né? Uma coisa interessante, o pessoal, por exemplo, que fica andando com aquele pirulito na bicicleta, ele não pode, por exemplo, ficar parado numa praça. Então ele está estacionado, ele tem que ficar em movimento. Exatamente, porque não pode usar as vias públicas. Não pode pegar e parar na praia lá e ficar tomando um solzinho na praia. Ficar parado lá. Ele, por exemplo, estacionar, ficar parado em frente a um posto de saúde. Também não pode. Que ali está configurado que ele está fazendo... porque o pessoal fazia muito isso, né? Pegava e parava, ficava todo mundo parado ali na Praça Independência, você ia lá, estava todo mundo parado lá com é uma estátua viva, né? Tipo, tá lá, tu tá com o pirulito lá, falando do cara, para na bicicleta, não tá fazendo força, mas tá todo mundo vendo, é como se você tivesse com um painel seu lá, né? Um outdoor, né? Exatamente. Por exemplo, em shopping, o candidato vai lá fazer um trabalho dentro de um shopping. Então já tem um entendimento que nesse caso também já não pode fazer. E aí, quem é, nesse caso, o shopping é penalizado ou só o candidato ou o pré-candidato? Nesse caso, o pré-candidato vai ser penalizado, o candidato também, na época de campanha, e pode sim até passar isso daí para o próprio shopping ou para cinema também, a mesma coisa. Vai ter alguma penalização para quem sujar a rua? Porque nos dias que antecedem a eleição, principalmente na véspera, na madrugada da eleição, a gente vê carros com as pessoas jogando o material de propaganda dos candidatos pela rua, fazendo aleluia, e aquilo ali sujando as ruas, entupindo os bueiros. A gente torce para que não chova no dia, porque quando chove, aquilo tudo vai para as bocas de lobo. O pessoal da limpeza urbana sofre, né? Isso vai ser permitido nessas eleições? Não é assim, não vou falar que é permitido você legal, mas não é moral, é isso? Exatamente. Mas assim, inclusive tem orientação de que ele coloque no próprio santinho dele para que a pessoa não jogue vias públicas. Exatamente. Mas que as fica pessoas muito fazem difícil o controle. É tão pequenininho, o cara escreve que a pessoa às vezes não consegue ler também, a pessoa já tem um hábito, né, de jogar na rua. Por que a justiça, então, não acaba com isso? Porque é claro que esse material vai ser descartado, seja pelo eleitor que recebe, a famosa colinha lá, os números que... O cara vai jogar na rua depois. Infelizmente, o brasileiro não tem essa consciência de pegar o papel e, mesmo que ele não vá usar, ele procurar uma lata de lixo para descartar. Ele vai jogar no chão. Mas é complicado, né, Guto? Porque, assim, você parte do princípio de que as pessoas teriam que fazer as coisas corretas, né? Ninguém sai na rua jogando... Não deveria sair na rua jogando papel no chão, né? As pessoas às vezes reclamam por exemplo, mas, por exemplo, se for abrir um bueiro de garrafa PET no Gonzaga, bueiro, desculpa, tinha 170 e poucas garrafas PET. Quer dizer, no Gonzaga, que é um bairro que tem bastante, não tem, mas tem muita lixeira, tem muito contentor, quer dizer, não custa a pessoa pegar, joga no carro, leva para o lixo limpo da sua casa. Eu mesmo, quando estou tomando alguma coisa, eu deixo no meu carro ali na parte de trás, chego em casa, recolho, sexta-feira para lançar no meu bairro, na Aparecida e tal. Se for sábado, domingo, põe na minha clínica, passa segunda-feira. Porque tem várias famílias vivendo esse material reciclado, tudo. Então a gente tem que fazer, vamos supor, de uma certa maneira, circular a energia. Vai sair aquele produto, em vez de matar uma outra árvore e tal, vai para uma família que vai reciclar aquilo lá e, de uma certa maneira, vamos salvar o planeta, cada um fazendo a sua parte, né? Eu acho que você pega um vício, você não consegue jogar fora um plásticozinho de iogurte, você não joga porque você sabe que aquilo vai ter um reaproveitamento e vai economizar água, vai economizar um monte de coisa. Tem famílias que dependem daquilo ali, então tudo é questão cultural, né? Aproveitando esse gancho do filete, a legislação, por exemplo, o TSE, por exemplo, ele podia baixar uma norma em que obrigasse os candidatos a trabalhar apenas com material reciclado? Para que, por exemplo, se houvesse, como a gente sabe que há esse descarte de material, principalmente papel, se esse material fosse reciclado, ou reciclável, melhor dizendo, não teria um impacto menor no meio ambiente? Poderia sim, né, aconselhar, mas
Obrigar não. Já fica meio complicado. Pode ser que não entendam que seja constitucional essa obrigatoriedade. Mas seria uma boa sugestão? Seria uma boa sugestão, claro. Porque aí, se você quiser realmente uma sugestão fazer... mais ecológica, né? Você acha que essas medidas que o Tribunal Eleitoral tomou vai melhorar para os candidatos que não têm muita arrecadação, ou não tem muito potencial econômico, ou acaba, de uma certa maneira, ficando igual antigamente, ou você acha que vai melhorar, vai dificultar um pouco os candidatos com maior poder econômico? Não, no meu ponto de vista, melhora sim. Ele equaliza um pouco mais essa situação. Né? Equilibrou o jogo. Não vai equilibrar porque tem candidato também que não... Ele tem uma boa iniciativa, tem até um projeto bom, mas ele, por conta da carreira, da vida profissional dele, não tem tanto dinheiro como algum outro candidato. Então, assim, mesmo assim, ele vai sofrer um pouco na sua candidatura, mas se ele tiver um bom projeto, ele pode utilizar esses recursos que o próprio TSE deu para poder captar. Né? Você pode receber uma doação com um cartão de crédito, cartão de débito, você pode receber uma doação sem problema nenhum. Então, o candidato pode ter a maquininha... Pode na ter. firma que ele vai abrir. Na empresa que ele vai abrir por conta do CNPJ. O que acontece? Por exemplo, quando ele vai fazer um pedido desse no caso da internet, ele pode utilizar a internet para captar esses recursos. E o doador pode utilizar a internet para registrar o cartão dele lá e fazer a doação para o seu candidato, porque acredita na proposta do candidato. O candidato faz um recibo para ele e depois ele se acerta também, porque ele vai ter também justificar aquela doação, né? O cartão vai ter o cruzamento de dados, vai ter mais Mas o que acontece? O que aconteceu bastante no escritório foi que muitas pessoas não declaram o imposto de renda porque não caem na obrigatoriedade. Qual que é o posicionamento do TSE com relação a isso? Como ele não cai na obrigatoriedade de informar o imposto de renda, por conta, por exemplo, que o recurso não atinge, e hoje nós temos um recurso de 28.100 e poucos reais, se o cara ganha até isso no ano inteiro, ele não é obrigado a entregar a declaração. O que o TSE fez? Se o cara não é obrigado a entregar a declaração, essa pessoa ela pode doar até 10% desse limite. Então, até R$ 2.800 ele pode doar. Fica dentro dos parâmetros exatamente aceitáveis. Isso é uma informação importante, porque muita gente vai acabar caindo nessa situação de não ter obrigatoriedade de apresentar a declaração de imposto de renda, mas quer fazer uma doação. Então, até esse valor pode doar sem problema nenhum. Passou disso já, Passou disso, já tem que ter a declaração. Bom, se passou disso, ele já teria que ter informado a declaração de imposto de renda, né? Exatamente, ele não poderia ser isento, ele já teria que ter informado para entendeu? Já tá devendo para o leão aí. Nós estamos chegando no final do programa. Antes, não posso encerrar o programa sem falar da homenagem que Eduardo Filete recebeu. Primeiro, da Câmara de Peruíbe. Você é cidadão de Peruíbe agora? Agora, cidadão peruibense. Peruibense. Parabéns. Muito obrigado. Um reconhecimento da cidade ao trabalho que você realiza lá. Né? Você conta um pouquinho da história. Quando a gente era pequeno, meu irmão, a gente ia muito para Avaré, né? Depois ficou muito longe, meu pai tinha um sítiozinho lá, e ele comprou em Anadias, ali perto de Peruíbe. Então a gente ia aos finais de semana lá, tal. Quando eu me formei, eu fiz uns serviços voluntários lá de castração, através da OCIP, que eu sou vice-presidente e tal. Então eu levava lá para castrar, fazer umas castrações voluntárias e tal. E aí um vereador tomou conhecimento disso, me chamou lá, falou que ia me dar o título de cidadão peruibense. Eu recebi com muita humildade e muita satisfação. Vou tentar sempre fazer um trabalho bom para retribuir toda essa homenagem que a cidade me fez. Além dessa homenagem, Clínica Filete mais uma vez emplacou um prêmio Top of Mind. O Top of Mind é um prêmio tradicional aqui na região, do Grupo A Tribuna, né? E através de votação das pessoas, né? Durante 3 dias no começo do ano, e nós fomos a mais votada das clínicas veterinárias da Baixada, a gente fica contente, né? É um prêmio, veja bem, é um prêmio que não está vendo, por exemplo, a melhor nem a pior, né? Está vendo a mais lembrada, a gente fica de fato contente por ser a mais lembrada, às vezes porque não tem cachorro, porque tem 10 cães, ou seja, porque é uma clínica que faz um trabalho, por exemplo, das 8 da meia-noite, emergência de noite, pega animais na rua, doa. Tivemos o planejamento desde a primeira caminhada, fizemos exposição de vira-lata. Então, esse trabalho todo que foi feito durante anos, trabalhando com o celular de madrugada atendendo, com gente, é reconhecido por uma parte da sociedade, né, que nos dá o
orgulho de receber esse prêmio com muita humildade, sabendo que cada prêmio que você ganha aumenta muito a sua responsabilidade perante a comunidade, né? Quanto mais você ganha prêmio, mais você vai ter que trabalhar melhor, menos as pessoas vão perdoar qualquer deslize, e você sabe que isso aumenta a responsabilidade. Então a gente está bem consciente que quanto mais prêmio, mais responsabilidade, mais trabalho. Rapidinho que nós estamos no final, você foi homenageado também, tem o pessoal no Paraná. Fez uma homenagem para você. Isso ocorreu durante o ano, a Mega Imagem veio aqui dar uns prêmios no Guarujá e homenageou a clínica também pelo trabalho de pegar animais na rua durante 30 anos, tudo. Então, a Mega Imagem, que é a Mega Imagem, a Mega Pesquisa, que é uma empresa conceituada lá de Curitiba, ela veio otorgar uns prêmios do Guarujá e chamou nossa clínica como representante de Santos para receber o prêmio lá no Hotel Transamérica. Parabéns. Gustavo Amorim, nós vamos falar de outros temas, mas esse tema de propaganda do que pode e que não pode tomou praticamente a nossa hora toda. Muito obrigado. Eu já quero te dizer para voltar novamente ao programa, porque nós temos aí novidades, como você mesmo já adiantou. Então nós vamos precisar dos seus serviços profissionais aqui para orientar e esclarecer também o nosso público telespectador. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela oportunidade e foi um prazer aqui estar ao lado de duas feras aqui hoje. Que isso. Telespectador amigo, muito obrigado pela audiência. Um beijo para Vó Santa, que estou devendo uma visita na sua casa. Um beijo. TV Com Debate fica por aqui.